Hello everyone, welcome to one more class. Olá todo mundo, olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula. Eu sou o professor Bruno Delgado, professor de língua inglesa, e acompanha comigo o que nós vamos ter na nossa aula de hoje. Aula de número 1, objeto de conhecimento, verbos para indicar futuro. Detalhamento, going to, will, futuro do indicativo. Revisão do verbo to be. Então vamos para mais uma aula. O tema da nossa aula, então, vai falar de algo relacionado ao futuro. Também não é só isso, a gente também vai fazer uma revisão aí do verbo to be. Quando a gente fala de futuro, a gente também pode estar falando aí sobre as profissões que nós teremos aí no futuro, tá? E aqui, tudo que a gente falar aqui são suposições, porque a gente realmente não sabe como isso se dará, né? Como é que essas coisas irão evoluir para chegar, né, nesse futuro aí tão imaginado. Mas a gente consegue, né, pelos passos que nós estamos dando, né, chegar à conclusão de que algumas profissões serão muito utilizadas, né? Precisarão de muitas pessoas para trabalhar nessas funções. Talvez não precise de muitas, mas são com certeza funções que precisarão ser supridas aí e seremos nós, nossos filhos, enfim, as próximas gerações. Quando a gente fala, então, desse futuro, nós estamos falando muito sobre tecnologia. Aí nós temos aqui AI and the future of work. Então, o futuro do trabalho relacionado aí com a inteligência artificial. Quais seriam esses trabalhos do futuro? Né, nós temos aí várias possibilidades, né? Temos vários exemplos aqui, a gente vai abordar isso aqui com um pouquinho mais de atenção, mas eu posso falar, por exemplo, Space Tour Guide, né? Guia turístico espacial, né? Já que a viagem para o espaço pretende-se, né, que ela seja efetivada aí no futuro, então provavelmente vai precisar de alguém para lidar com isso. Outra coisa que nós temos também, né, é isso aqui, ó, Virtual Reality Designer. As pessoas, né, que projetam, então, realidade virtual. É uma também dessas profissões. Então, vamos dar uma olhadinha nessas profissões e vamos atrelar com o tema da nossa aula de hoje, que é revisão do verbo to be. Vamos ver agora as profissões do futuro? Professions of the future after AI. The world is changing. O mundo está mudando. Technology is growing fast. A tecnologia está crescendo rápido, né? Está aumentando. And artificial intelligence, AI, is part of our lives. E a inteligência artificial, né, que nós temos a abreviação ali AI, na língua portuguesa, né, IA, é parte de nossas vidas. But what are the jobs of the future? Mas quais são os trabalhos, né, os empregos do futuro? Let's see some examples. Vamos ver alguns exemplos. O primeiro exemplo que nós vamos falar aqui é AI ethicist, que seria aquela pessoa responsável por lidar com as questões éticas dentro da inteligência artificial. Então, AI ethicist, this person is important. They check if AI is fair and safe. Essa pessoa, olha o verbo to be sendo utilizado aqui, conjugado aqui, é importante. Nessas pessoas, eles checam se a inteligência artificial, AI, is fair and safe. Se a inteligência artificial primeiramente, justa, né, honesta e safe, seguro. Outra profissão, robot trainer, treinador de robôs. Então, robots are smart. Os robôs são, claro que a gente aqui está falando de futuro, né? Então, vamos imaginar que esse futuro já chegou e isso já seja uma realidade. Então, os treinadores de robôs, robots are smart. Robôs são inteligentes. A palavrinha smart é um adjetivo que significa inteligente, esperto, inteligente. But they need help. Porém, eles precisam de ajuda. They need help. Eles precisam de ajuda. A robot trainer, então, um treinador de robô, é a pessoa, a person, who teaches robots new skills. Então, o treinador de robô é a pessoa quem vai ensinar
Novas habilidades. A palavrinha skill, anotem aí, significa habilidade. Como está no plural, né, pela presença do S, então skills é habilidades. É essa pessoa que vai ensinar essas habilidades, novas habilidades para esse robô. Próxima função, né? Virtual Reality Designer. Então, a palavrinha design, gente, é relacionado a desenho, mas também de projeção, de projetor, que projeta. Então, o projetor de realidade virtual, né? Ou seja, aquele que desenha, que projeta, né? A palavrinha design vem nesse sentido, é uma palavra que nós já temos na língua portuguesa, através de um processo comum, né? Que é a vinda de outras palavras para o nosso idioma, tá? This job is cool. Esse trabalho é legal. Esse trabalho, job, né, trabalho, é legal. These designers create virtual worlds for games, education and work. Esse trabalho é legal. Esses desenvolvedores criam mundos virtuais, a palavrinha world significa mundo, e mundo for games, para jogos, a palavrinha games, jogos, education, educação, and work, educação e trabalho. Então anote essas palavrinhas novas aí, tá? Cool significa legal, bacana. A palavrinha games, né? Jogos, relacionado a jogos. Work é o verbo trabalhar, tá? Próxima atividade do futuro, Space Tour Guide. Então seria o guia turístico do espaço, né? Space Tourism is real. O turismo, né? Espacial is real, é real, is real, é real. In the future, no futuro, there will be trips to space and a guide will be necessary. Então, no futuro, né, as viagens espaciais são reais e essas viagens vão precisar, então, de um guia, né, para guiar essas pessoas que vão poder viajar aí no espaço, tá? Outra atividade que, né, a gente supõe que haverá no futuro será essa, Smart City Planner. Então, planejador, né, aquele que planeja cidades inteligentes. Cities are bigger and technology is everywhere. Então, as cidades são grandes ou se tornaram grandes, né? E a tecnologia está, o verbo to be também sendo conjugado aqui, com terceira pessoa do singular relacionado aqui, né? Está em todo lugar, e a tecnologia está em todo lugar. These planners are AI to build better cities. Esses planejadores, essas pessoas que planejam a cidade, use AI, inteligência artificial, para construir cidades melhores. The future is exciting. O futuro é animador. Are you ready for a new job? Você, olha a pergunta, utilizando aqui, iniciando a pergunta. Todas as perguntas em língua inglesa começam com um verbo. Então, esse aqui é um exemplo. Are you ready for a new job? Você está preparado para um novo trabalho, né? Para trabalhar de uma forma nova, de um jeito novo de trabalho? Então, esses aí são possibilidades, né, que nós temos relacionado aí ao trabalho do futuro. Repare que todos esses exemplos que nós trouxemos ali de possíveis trabalhos, né, do futuro, nós trouxemos ali o verbo to be sendo utilizado ali conjugado. Isso é o tema da nossa aula, né, uma revisão aí do verbo to be. Todos aqueles exemplos nós tínhamos ali a presença do verbo to be, que nós vamos esclarecer com mais atenção, vamos nos deter aí com um pouco mais de atenção sobre o verbo to be. Acompanhe. Então, nosso momento de gramática, nosso tópico gramatical é o seguinte. To be, o verbo to be, então, significa ser ou estar. Então, toda vez que eu utilizar o verbo to be, vai ser com um desses sentidos, ou ser ou estar, é o contexto que vai indicar. Aí nós temos as três formas ali que o verbo to be, quando conjugado, vai aparecer. Então, o verbo to be aqui está no infinitivo, que a gente chama, ele não foi conjugado ainda, ele significa ser ou estar. Quando eu vou conjugá-lo, né, no presente, ele vai se transformar am, is ou are. Então, essas três formas aqui continua sendo o verbo to be, só que ele vai estar conjugado aí sempre com o sujeito. E a depender do sujeito, eu vou utilizar então esse verbo
to be aí de acordo com esse sujeito, né? Sujeito é de quem eu falo, daquilo que eu falo dentro de um determinado contexto, tá bom? Bem, eu vou mostrar para vocês agora um pouquinho mais sobre o verbo to be. Olha só. Falando do verbo to be, que ele vai se transformar, então, quando eu conjugo ele em am, is ou are, tá certo? Verbo to be significa ser ou estar. Quando eu conjugo ele no presente, ele vai aparecer da seguinte forma, ou am, quando é conectado com primeira pessoa do singular, eu, I am, eu sou, eu estou. He is, she is, né? Ele é, ela é, ou ele está, ela está. E aí todas as outras pessoas, né? Todos os outros pronomes aí eu vou utilizar então o are, tá? Exceção aí pro it is, né? Que é ele ou ela, é, ou ele é, ela é, ele está, ela está, só que para coisas e objetos, nunca para pessoas, tá? E aí as outras todas eu vou utilizar o verbo to be, né? A forma are, que é a sua forma de plural, tá bom? Então o verbo to be significa ser ou estar. Quando eu conjugo ele, a depender de quem é o meu sujeito, né, o qual estou conjugando, ele vai se transformar em am, is ou are, tá certo? Vocês viram essas três numa frase, né, em uma frase qualquer, viram uma dessas três formas, saiba que ali o verbo to be, e vocês vão traduzi-lo sempre nessa ideia aí, né, de ser ou estar, claro, aí conjugando dentro daquele contexto, tá bom? Pois bem, verbo to be, então, significa ser ou estar na forma afirmativa. Agora eu vou mostrar para vocês algumas profissões que nós vimos aí já do futuro, né? Só que falando aí do nosso personagem. Olha só, presta atenção na pergunta. What are you do for a living? O que você faz para viver, né? Para sobreviver, né? Qual é seu ganha-pão, como a gente chama? Qual o seu trabalho, né? What do you do for a living? O que você faz para viver, né? Que trabalho você faz, que você desempenha aí, tá bom? Vamos ver o que esses personagens vão responder pra gente agora. Acompanhe. I'm an AI ethicist. I am a robot trainer. I'm a smart city planner. Então, esses personagens falaram algumas das profissões que provavelmente no futuro haverá. Nós já abordamos isso aqui ao longo da aula. O que eu quero chamar a atenção para vocês? Todas essas falas dos nossos personagens traz, né, ele se apresentando, o que ele faz para viver, né, qual é o trabalho dele. Ele traz, então, uma frase utilizando o verbo to be. Iniciando aqui pela nossa personagem. I am an AI ethicist. Eu sou uma pessoa, né, que trabalha com a ética relacionada aí à inteligência artificial. I am, eu sou, tá? Eu sou. Poderia ser eu estou, a depender do contexto. Nesse caso aqui, né, eu perguntei o que ela faz para trabalhar. Eu sou AI ethicist. Aí o nosso próximo personagem fala assim, I am a robot trainer. Eu sou um treinador de robô. I am, eu sou. O verbo to be conjugado, tá certo? E lá a nossa primeira personagem, I am a smart city planner. Eu sou uma pessoa que planeja cidades inteligentes. I am, eu sou, tá certo? Ou eu estou, a depender aí do contexto. Perceberam que o verbo to be, que significa ser ou estar, ele mudou para am? Essa é a característica. O verbo to be tem 3 possibilidades de mudança quando conjugado aí no presente, tá? A gente está falando sempre aqui forma afirmativa de presente por hora, mas ele tem então essas transformações. Am, como é o caso desses exemplos, is ou are, mas ele continua sendo o verbo to be e a sua tradução continua sendo a mesma. Vamos continuar aí falando um pouquinho mais sobre o verbo to be. Olha só. To be, ser, estar, affirmative form, forma afirmativa então do verbo to be. What does she do for a living? O que ela faz para viver? A palavrinha living significa viver, né? O que ela faz? What does she do for a living? O que ela faz para viver? A palavrinha, o verbo do, significa fazer, tá? E aí a resposta. She's a virtual reality designer. Aqui eu tenho a forma abreviada, tá? De she is. Pode ser a forma abreviada, tá, gente? Fica X. She's a virtual reality designer. Teacher, por que tem a forma abreviada? A forma abreviada, gente, é só para deixar a fala mais fluida. Portanto, dificilmente vocês vão ver uma abreviação num texto, né? Normalmente vai ter
a escrita por extenso. A forma abreviada é mais comum na fala, tá? She's a virtual reality designer. Ela é uma desenvolvedora de realidade virtual. Ou então, Danny, ela também, né? Relacionado a ela, quando eu falo a Danny, eu estou me referindo a algo que substitui she, ela. Danny is a virtual reality designer. A Danny, né? A Dani é uma desenvolvedora de realidade virtual. Então, repare que eu posso dizer she is, que ela é, ou então utilizar um nome próprio, né? Utilizar o nome da Danny, por exemplo. Só que mesmo utilizando o Dani, né? Ele está substituindo esse pronome aqui, ó, tá? Ainda assim, continua sendo terceira pessoa do singular, o que obriga a utilização do is. Danny is a virtual reality designer, ok? Então, pergunta e resposta aqui. What does she do for a living? E as respostas possíveis ali utilizando o verbo to be. Dentro dessa pergunta, então, né, o que a pessoa faz para viver? Nós temos, então, as respostas possíveis. Lembrando que o verbo to be, no presente, ele vai se transformar em am, is ou are, a depender do sujeito com quem ele está conjugado. Então, o verbo to be significa ser ou estar. A pergunta, what does he do for a living? O que ele faz para viver? Né? Com o que ele trabalha? E aí as respostas possíveis, olha só. He is a space tourism guide. Ele é um guia turístico do espaço. Ele é, portanto, ficou he is. He is, ele é um guia turístico do espaço, tá certo? Continua sendo o verbo to be, ser ou estar. Aqui, como ele tem um sujeito terceira pessoa, vai exigir os is, que vai significar é, né? Ele é um guia turístico do espaço, um guia turístico espacial. Mais um exemplo. Solomon is a space tourism guide. Solomon é um guia turístico, né, do espaço, um guia turístico espacial. Também utilizando aqui o is. Então, eu posso utilizar he, né, que é o pronome, né, que significa ele, ou posso utilizar um nome próprio, Solomon, para me referir a ele também. De qualquer forma, ambas as frases têm sujeito ali de terceira pessoa do singular, portanto, o verbo vai ser is, porque ele vai se adequar a esse sujeito. E o sujeito de terceira pessoa do singular vai exigir que o verbo to be fique is. Então, ele é um guia turístico espacial, Solomon é um guia turístico espacial. Eu só substituir o nome por esse pronome aqui, tá bom? Então, nós temos essa mudança, mas continua sendo terceira pessoa do singular, o que justifica a presença do is. Agora, vamos utilizar o are, né? Que é uma outra forma do verbo to be. Olha só. You are from Brazil. Você é do Brasil, você nasceu no Brasil, então a palavrinha from é de onde, né? Algo vem, de onde alguém é. You are from Brazil. Você é do Brasil. Você é, tá? Olha só, você é. O verbo to be se transformou em are. É uma característica aí. O verbo to be vai sempre se transformar em am, is ou are. Quando é you, é sempre are. Você é do Brasil. Uma informação importante. A palavrinha you, ele não tem diferenciação de singular e plural, tá? O que é singular? Uma pessoa, plural, mais de uma, ou mais de uma coisa, tá? Então, nesse caso aqui, o you significa você ou vocês, tá certo? Então, as duas formas aí estão corretas, tá? You pode ser você ou vocês. É o contexto que vai indicar de qual dos dois estou falando. Na dúvida, eu vou utilizar sempre o are, tá certo? You are, você é ou vocês são, tá bom? Então depende do contexto. You significa você ou vocês. É o contexto que vai indicar, então, qual dos dois estou falando. Outro exemplo utilizando are. They are teachers. Eles são professores. Repare que não cabe, eles estão professores. Até cabe, né? Mas é uma situação que exemplifica bem. O verbo to be significa ser ou estar. E é o contexto que vai indicar qual das traduções eu devo utilizar. Nesse caso aqui, cabe melhor aqui né? O verbo to be com esse sentido aqui de são. They significa eles ou elas. They continua sendo o mesmo tanto para eles quanto para elas, tá? They significa eles ou elas. Are são professores, ok? Outro exemplo com are. We are happy. We are happy. Nós somos ou estamos felizes. Aqui cabe as duas, aí é o contexto que vai indicar. We are happy. Nós somos felizes ou nós estamos felizes. Haja vista que o verbo to be tem duas traduções possíveis, ser ou estar. We are happy. Nós somos ou nós estamos felizes. Mais um exemplo.
My friends are funny. My friends are funny. Meus amigos, eles, portanto, ou elas, se for o caso, né? São engraçados. My friends are funny. Eles ou elas, né? Meus amigos, são engraçados. A palavrinha friend também não tem definição para eles ou para elas, tá? Friends é amigo ou amiga. Independe, ele tem a mesma grafia tanto para amigos quanto para amigas, tá? Ele não tem essa diferenciação, então, mais uma vez, é o contexto que vai indicar de quem eu estou falando. My friends are funny. Meus amigos ou minhas amigas são engraçadas ou estão engraçadas. Sempre analisar esse contexto para ver se o verbo to be está sendo utilizado com a tradução de ser ou estar, claro que devidamente conjugado, ok? Mais um pequeno texto aí relacionado às profissões. Vamos dar uma olhadinha? Professions of the future after AI. Profissões do futuro relacionados aí à inteligência artificial. Então nós temos esse pequeno texto aqui, olha só. The world is changing. O mundo está mudando. A palavrinha changing significa mudar. Technology is growing. A tecnologia está crescendo, né, aumentando rápido. A palavrinha change, então, significa mudando, tá? A palavrinha change significa mudar. Changing, mudando. Então, o mundo está mudando. Technology is growing. A palavrinha growing vem de grow, que é crescer, tá? Produzir algo, por exemplo. Grow, então, é crescendo. Fast, rápido. And Artificial Intelligence, AI, né? Abreviação de Artificial Intelligence, inteligência artificial, or AI, is part of our lives. É parte da nossa vida. But what are the jobs of the future? Porém, quais são os trabalhos do futuro? Job, trabalho. Let's see some examples. Voltando, a gente já viu esse texto, vamos agora para os textos, para as profissões. AI ethicist, né? AI ethicist. Então, o ético da inteligência artificial, né? Aquela pessoa que vai ver se algo é ético ou não, se é seguro, né? Se é justo, enfim, essa pessoa que vai lidar com essa parte da inteligência artificial. AI ethicist, this person, olha o verbo to be aqui, ó. This person, esta pessoa, ou seja, ela, né? Ele, ou, nesse caso aqui, ela. Is, tá certo? This person is important, essa pessoa é importante. They check if AI is fair and safe. Ele vai checar, né, se a inteligência artificial é justa e segura. A palavrinha fair, justa, safe, segura. Robot trainer, robots. Olha só, robôs, aqui é mais de um. É eles, né? Que em inglês vai ser, deixa eu apagar aqui. Olha só, que em inglês vai ser they. Então, robots, se é they, eu vou utilizar o are. Are smart. Robots are smart. Então, os robôs são inteligentes, espertos, but they need help, porém eles precisam de ajuda. A robot trainer, agora ele, né? Aquela pessoa, a robot trainer, equivalente a he, ele. He is, eu diminui o tamanho da fonte aqui, gente, para ficar mais fácil de vocês compreenderem. A person who teaches robots new skills. Então, um treinador de robô é uma pessoa que vai ensinar novas habilidades aos robôs. Terceiro, Virtual Reality Designer. Então, essa pessoa, this job, né? Aliás, esse trabalho aqui, tá? This job é equivalente a it, que significa ele ou ela para coisas e objetos, né? Já que não é uma pessoa. Esse trabalho is. Cool, esse trabalho é legal. These designers create virtual worlds for games, education and work. Esse trabalho, então, é legal. Esses desenvolvedores criam mundos virtuais para jogos, educação e trabalho. Tá certo? 4. Thor. Space, né, o quarto aqui. Space Tour Guide. Guia turístico espacial. Space tourism is real. Is real. In the future, no futuro, there will be trips to space and a guide is necessary. Aqui o is já sendo utilizado aqui corretamente. Smart City Planner, né? Aquela pessoa que planeja cidades inteligentes. Cities. Cities, né? Cidades equivalente a elas, portanto, they em língua inglesa, tá? They are
Cities are bigger and technology. Aí aqui eu me refiro somente à tecnologia, uma pessoa é it, né? Ele ou ela para coisa ou objeto, eu vou utilizar o is. Is everywhere. Então, a tecnologia está em todo lugar. Esses planejadores usam inteligência artificial para construir cidades melhores. E aí, the future is, olha o verbo to be sendo utilizado aqui, relacionado a ele, o futuro. Is exciting. Aí a pergunta, are you ready for a new job? Você está preparado para um novo tipo de trabalho? Então, nós já vimos aí as formas afirmativas. Agora, vamos dar uma olhadinha na forma negativa. Formas afirmativas, então, vai ter am, is e are. O verbo to be conjugado com eles aqui. To be, ser o estar. Negative form, forma negativa. I am sad. Olha só a forma negativa aqui. Eu estou triste. Quando eu coloco a partícula de negação, vai ficar dessa forma aqui, ó. I am not. I am not sad. Eu não estou triste. I am sad. Eu estou triste. I am not sad. Eu não estou triste. Outro exemplo. Eu vou mostrar outro aí, ó. Olha só. She is from Manaus. Ela é de Manaus. Como que seria essa forma negativa, então, para essa frase? Basta colocar o not sempre depois do verbo. Nesse caso aqui, o is. She's not from Manaus. Ela não é de Manaus. Outro exemplo. They are. Eles ou elas são arquitetos. Como é que colocaria essa frase aí na forma negativa? They are not. Eles não são ou elas não são arquitetos, tá certo? Então, repare que as frases negativas, basta eu colocar o not sempre após o verbo, tá? Nesse caso aqui, como nós estamos falando de verbo to be, obviamente ele vai estar presente nessas frases, tá bom? Então, nós já vimos aí as formas negativas. Agora, eu vou mostrar para vocês forma negativa, só que abreviado. Olha só. I am not sad. É uma forma não abreviada. E eu tenho na segunda aqui, ó. She isn't from Manaus. Ela não é de Manaus. Eu utilizei a forma abreviada, que eu também posso utilizar. Lembrando que ela é um pouquinho mais informal e, portanto, eu vou utilizar mais na fala, em situações informais de comunicação. They aren't architects. Eles são, ou elas são, arquitetas ou arquitetos. Nesse caso é negativo, eles ou elas não são, tá certo? Então, essas são as frases negativas. O not sempre vem depois do verbo, nesse caso aqui o verbo to be. E ele pode vir, especialmente na forma negativa, com a sua forma abreviada, tá bom? Se aparecer abreviado, não está errado, isso é possível, tá bom? Só que é um pouco mais informal. Vou mostrar para vocês agora questions, as perguntas aí, utilizando o verbo to be. Eu já adiantei para vocês que o verbo to be, o verbo to be não, todas as perguntas em língua inglesa, elas vão iniciar sempre com o verbo, né? Aquele verbo ali, ou já tem um verbo que pode ser utilizado para iniciar a frase, como é o verbo to be, ou então vou utilizar um verbo auxiliar, que via de regra é o do. Só que o verbo to be, ele é especial, ele é um verbo que ele pode ser verbo principal e também verbo auxiliar, ele pode ser os dois. Então, se ele estiver presente na frase, é ele que vai vir para o começo, tá certo? Frases afirmativas, eu tenho o sujeito, que é de quem eu falo, daquilo que eu falo, verbo, complemento. Frase negativa, sujeito, verbo, o not, mais o complemento. Nas frases interrogativas, eu tenho uma inversão entre sujeito e verbo. Eu vou iniciar com o verbo e depois com o sujeito. E aí o complemento lá no final, o question mark. Olha os exemplos. To be, ser, estar, question. Perguntas, então, com o verbo to be. Olha só, tem então essas duas aqui, ó. You are 19. Você tem 19. A segunda, he is tall. Ele é alto, né? E 3, we are smart. Nós somos inteligentes. Olha como é que fica a forma interrogativa. Are you 19? Você tem 19 anos, né? Aí nós temos is he tall? Ele é alto. Repare que ambas as perguntas eu estou iniciando ali com o verbo, tá? É necessário utilizar sempre o verbo iniciando a pergunta. E por último, are we smart? Nós somos inteligentes? É a pergunta, então, iniciando com o verbo to be. Em resumo, gente, nas formas interrogativas, então, eu sempre vou modificar aí a presença, né? Vou modificar sempre, então, a posição entre sujeito e verbo, tá certo? Eu sempre vou iniciar uma pergunta com um verbo.
Diferente das frases afirmativas, tá certo? Frase afirmativa, sujeito, verbo, complemento. Nas frases interrogativas eu vou ter verbo, sujeito, complemento e o question mark é o ponto de interrogação, tá certo? Frases interrogativas sempre irão começar com o verbo, iniciando ali sempre a primeira palavra é sempre o verbo, tá certo? Depois vem o sujeito, depois o complemento. Há sempre essa inversão aí quando nós falamos de frases interrogativas em língua inglesa e com as frases utilizando o verbo to be não é diferente. Tá bom, gente? Espero ter ficado bastante claro e a gente vai ficando por aqui.